tem aí habilidade, tem uma vasta experiência na área de comunicação. Comunicação para você que é líder, você que tem aí um negócio, que tem um time e que busca aí crescer e progredir na sua carreira, ter a prosperidade. Então, quero aí receber com chave de ouro. Seja muito bem-vinda, Estela Ramos, tudo bem? Olá, boa noite, Tayana. Para mim é uma grande alegria estar aqui em Salvador, essa capital tão linda, tão cheia de energia, que nós já somos contagiados pelas cores quando nós chegamos. E eu sou de Santa Catarina, e quando a gente consegue visitar o Brasil, a gente fica muito feliz com a riqueza do nosso povo, né? Verdade. E o quanto a gente gosta de, ao nos comunicar, também nos revelar os nossos as diferentes formas de falar, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui contigo nesta noite. Sensacional, seu conteúdo é incrível, parabéns pelo trabalho e muito conecta aqui também com o que a gente fala, com o que a gente ensina, e super importante esse seu olhar dentro desse universo onde talvez quem está nos escutando esteja nesse grau aí, nesse momento, tentando delegar, tentando entender como se comunicar melhor com os seus liderados e tendo essa dificuldade, porque até então ela não era essa líder que precisava ter um time. Ela muitas vezes fazia tudo sozinha, no automático. Eu queria que antes você também se apresentasse, falasse aí quem é a Estela, como é que a Estela chegou até esse momento, até ensinar sobre isso hoje. Fala um pouquinho da sua jornada, de quem é a Estela na essência. Muito obrigada pela pergunta. E eu acho que é muito comum, todos nós sempre voltamos para a nossa infância. A infância é um lugar para o qual a gente sempre volta. Essa frase é do Mia Couto, é um escritor moçambicano, e aí eu começo me apresentando. Eu tenho doutorado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, e como eu cheguei a pensar em comunicação para o meio corporativo, uma vez que eu tenho uma carreira acadêmica, eu sou uma pesquisadora, e aí eu volto para minha infância. Eu sou de uma família de pequenos empreendedores do sul de Santa Catarina. Quase que majoritariamente todos trabalharam na indústria calçadista lá. Então, a minha mãe, o meu pai tinham uma fábrica de calçados para bebê, que inclusive levava o meu nome, Estela Calçados. Eu brinco que eu já ganhei uma marca, né? Quando eu era pequena, porque era Estela Calçados. Eu acredito que porque eu era bebezinha da casa naquele momento, aí eu tive essa sorte. Tenho 2 irmãs mais velhas e os meus tios também da indústria calçadista e do comércio calçadista. Sim. O meu primeiro emprego, né, foi sempre dentro da loja dos meus tios, e ali eu fui crescendo naquele universo de empresas familiares, porque o meu avô teve uma indústria, cada um dos lados, né? O meu avô materno e o meu avô paterno, com as suas famílias, e depois os filhos, ao crescerem, foram constituindo as suas próprias empresas. Então, o meu primeiro emprego foi na fábrica e na loja dos meus padrinhos. Então, eu fui aquela menina que começou cuidando do estoque, depois foi vendedora, e aí foi crescendo junto com a empresa. E depois eu casei, e ao casar, então, eu fui constituir a minha própria carreira. Fui para o mundo da educação, mas esse lugar do corporativo, esse olhar para as dinâmicas do empreendedorismo, do empresariado, eles sempre estiveram muito presentes comigo. Então, ao mesmo tempo em que eu estudei a parte de letras, comunicação, fiz mestrado e doutorado, eu também estudei um pouco sobre o quê? Sobre gestão. Então, eu juntei educação e gestão, e a partir daí, eu também tive a felicidade de, há 10 anos, passar em um concurso público. Eu sou professora no Instituto Federal de Santa Catarina, e lá no Instituto Federal eu trabalho num campus de Jaraguá do Sul. É uma cidade extremamente industrial, e na cidade de Jaraguá do Sul eu tive a oportunidade de ministrar aulas de quê? De comunicação para estudantes que fazem as aulas de engenharia, tanto mecânica, elétrica, e cursos técnicos na área também, nessas áreas, né? Em desenvolvimento de sistemas, enfim. Então, eu comecei a conviver com estudantes, trabalhadores que precisavam melhorar a sua comunicação para o mundo do trabalho. E nessa convivência, eu comecei a perceber como aqueles colaboradores estavam em dinâmicas da indústria e precisavam, então, se posicionar como comunicadores. E aí, primeiro, eu trabalhei individualmente com eles. Só que eu entendi o seguinte: trabalhar exclusivamente com as habilidades e competências individuais era importante, mas não era suficiente.
nós precisávamos também pensar e acho que aí é que vem, né, a minha grande virada e a minha grande vontade de trabalhar como consultora e também treinadora de times na área de comunicação, veio justamente de onde? Da percepção de que quando a gente leva um treinamento para a empresa, para o time, aí sim é que vem a grande virada. A gente não está treinando uma pessoa, a gente está treinando uma equipe para que tenha um entendimento e aí sim, né, que a gente tenha naquele entendimento uma maior gestão da comunicação, que para mim Certo. é a grande virada, quando a gente tem entendimento da gestão da comunicação. Que é esse coletivo. Justamente você estava trabalhando antes individual com eles ali em sala de aula e você percebeu que era necessário ir para esse ambiente deles para trabalhar esse time onde ele estava imerso. Não solucionaria se você ficasse ali só acompanhando cada aluno. Fica uma dose muito pequena, né? Eu sempre penso a comunicação, a história da comunicação é sempre uma história de pensar e buscar em tornar algo comum. Como eu sou da área de letras, eu sempre penso no significado da palavra, né? Então, por exemplo, gestão da comunicação. As pessoas às vezes perguntam, o que é gestão da comunicação? Então, a palavra gestão vem do latim, que significa o ato de administrar, gerenciar. Então, o que seria gerenciar a comunicação? É usar ações, ferramentas, a partir de uma intencionalidade. E com essa intencionalidade, eu usar ali estratégias de comunicação para atingir um objetivo. Então, lá na década de 60, mais ou menos, as empresas, no mundo todo, no Brasil chegou lá, essa discussão chegou mais ou menos na década de 80, mas no mundo, a partir da década de 60, as pessoas começaram a observar as empresas e observaram o seguinte: temos que fazer gestão de recursos, temos que fazer gestão de processos, mas está faltando fazer a gestão de alguma coisa. E aí é que a comunicação entra como aquele elemento essencial que está presente em tudo. Precisamos fazer gestão da comunicação para que a performance das empresas também mantenha uma cultura forte e um clima organizacional saudável. Perfeito. Perfeito, sim, né? Com certeza, tá tudo englobado. Tá tudo, a comunicação, ela tá ali, né? Em tudo. Sim. Então é isso. Então, né? E como é que uma pessoa que tá ali, ela ainda é empresária. De repente ela começa a crescer, até que ela não dá conta mais. E agora ela tá com esse time. E aí, como é para ela essa gestão de comunicação, gestão agora tendo que ter ali habilidade de liderança, de entender como delegar o que é para ela, o que não é, como é que se faz esse caminho? Que pergunta maravilhosa, sabe, Tayana? Existe uma especificidade na percepção da líder mulher e do líder homem, né? A gente não tem a mesma percepção para a liderança. E é óbvio que isso é resultado de uma construção social mesmo, né? Eu costumo retomar o seguinte: a gente lê a mulher líder, os seus liderados e as pessoas que estão no entorno, e a gente lê o homem líder de maneiras diferentes. E o que tem acontecido, agora eu tenho observado de uma maneira mais próxima às mulheres. Quando as mulheres, elas começam a empreender, e aí geralmente começa assim, a mulher, ela tem uma boa ideia, né? Eu vou falar um pouco da realidade com quem eu convivo e assessoro hoje. A mulher tem uma excelente ideia, e aquela ideia se transforma em um pequeno negócio. Sim. E aquele pequeno negócio começa a dar muito certo. E de repente a mulher, ela começa a perceber que o tempo dela tá escasso e se ela tivesse mais tempo, ela poderia ter um negócio ainda mais lucrativo. Então ela precisa contratar. Só que antes aquela mulher que era a pessoa que fechava com o fornecedor, que fazia entrega, que prospectava cliente, que vendia, de repente ela tem alguém que vai lidar com o fornecedor, que vai contratar. Então ela começa a ter pessoas que são do time dela. E qual é o grande desafio que chega agora na questão da comunicação? Como essa mulher, que é muito bem sucedida, consegue manter a identidade que ela constituiu lá no começo do negócio, quando esse negócio começa a crescer? Então ela se torna uma empresária e o desafio é continuar com essa cultura presente. Sim. E que é o que a gente, né? Quando a gente pensa em identidade, a gente tá pensando na cultura que aquela mulher construiu no seu negócio. Caminhada.
E tem um fenômeno que eu gosto muito de falar de tendência também, sabe, Tayana? Sim. E a tendência é que esses negócios das mulheres, e é um fenômeno recente na economia, então já existe um mapeamento de muitas empreendedoras que se tornaram empresárias, que começam a migrar suas empresas de faturamento de microempreendedoras e de microempresas para pequenas e médias empresas. E ao crescer, por exemplo, constituir franquias, né? Essa empresa de uma mulher empreendedora torna-se uma empresa familiar. Então, aí vem filho, vem marido trabalhar junto com ela. E o grande desafio tem sido como é que essa mulher, ela se posiciona como líder e, ao mesmo tempo, ela é mãe, ela é esposa. Então, isso tem sido um desafio. Sim. E aí eu desenvolvi uma metodologia que serve tanto para líderes homens quanto para líderes mulheres, mas eu tenho visto que com as mulheres isso tem feito mais sentido, que se chama a espiral de ouro da comunicação. Que é como é que funciona? Quero saber, Tayana. É interessante, o nome muito legal. Então, a gente pensa numa imagem de espiral, né? Então, a espiral, se eu começar por dentro da espiral, a gente chama de que eu tenho que fazer uma comunicação intrapessoal. Certo. Como eu me comunico comigo mesma. Sim. E aí, lá eu vou reconhecendo alguns talentos, habilidades, desejos, vontades, dores. E a partir daí, que eu faço esse reconhecimento, eu trabalho com a minha autoconfiança. Né? E com o meu desejo. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intencionalidade? Qual é o meu projeto? E aí, dentro da espiral da comunicação, eu gosto de pensar muito na comunicação que vai ser algo que vai te levar a um objetivo. E, historicamente, eu trabalho por projetos. Né? Eu tenho projetos que eu trabalho na instituição, né, e desenvolvo há muito tempo, que tem colaboradores, que tem bolsistas, que tem time, né? Boa. Então, eu preciso aplicar isso. Primeiro, eu apliquei lá, para depois eu transformar isso em realidade na minha metodologia. Então, ao usar a metodologia, em primeiro lugar, eu elejo o quê? Um objetivo. Então, pode ser que o objetivo desta empreendedora ou deste empreendedor seja, por exemplo, captar um fornecedor e um investidor para um produto novo. Ela teve a ideia, ele teve a ideia. Então, eu vou lá, beleza. Quais são as habilidades e competências que eu tenho para desenvolver isso? Vou primeiro traçar isso comigo mesma. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar um pouco, eu vou caminhar nessa minha espiral da comunicação. Com quem eu me comunico imediatamente? Com as pessoas que moram comigo, com os meus familiares, com aquelas pessoas que me dão apoio pessoal para aquele projeto. Porque, afinal de contas, mesmo que eu tenha um projeto profissional para desenvolver, eu preciso avisar as pessoas que são as pessoas da minha convivência diária, que eu vou destinar muita energia para aquilo dar certo agora. E, naturalmente, aquelas pessoas vão me apoiar, mas também vão ver que o meu tempo vai estar mais reduzido. Então, a gente conversa com as pessoas e informa, pessoal, agora é o momento que eu vou dar atenção para tal objetivo. Como é que a gente pode se organizar internamente? Na nossa casa, nos nossos compromissos familiares, né? Sim. Então, a gente vai naquela caminhada da espiral. Aí, vai ampliando, né, o nosso círculo. Nível. Cada camada daquela espiral. E aí depois, se eu tenho um time, e o time também me ajuda, lá, né, dentro da minha empresa eu tenho um time, eu vou conversar com esse time, o nosso objetivo agora é este. E aí a gente vai chamando o time para trazer ideias também, porque o time faz parte. A partir do momento que essa empresária e esse empresário chama o time, constrói reuniões assertivas e dá espaço para as pessoas falarem, a gente vai construindo o quê? O engajamento do time. O time vai se sentindo pertencente àquele projeto. Então, o projeto já não é mais meu, ele já é um projeto nosso. E aí, a gente vai ampliando. Existem investidores nessa ideia? Vamos convidá-los. E aí, a gente vai ampliando. Existem fornecedores? Ok. E aí, nós vamos para o cliente. Então, observem, né? É óbvio que comunicação, a gente investe muito em comunicação, em marketing externo. Mas a gestão da comunicação sempre começa na nossa comunicação intrapessoal, como eu me comunico comigo mesma. Verdade, muitos não olham para esse pilar, não posterga, acha que depois eu vejo isso, depois eu olho para mim, e é o principal, se a gente for ver, não é, Estela? É um pilar que está atrelado para que todas as outras, como você falou no seu espiral, possa ali ser bem sucedido, digamos, na comunicação. Então, se você não está bem consigo, que vai caminhando ali pelo espiral todo, um desenrolar que não vai fluir essa comunicação, ela não vai chegar na ponta.
Então, é muito interessante a gente olhar para esse movimento interno. Você trabalha técnicas também ligadas ao emocional, conta um pouquinho dentro desse momento mais introspectivo, como é que é? Então, eu trabalho com algumas técnicas, porém, a depender do autoconhecimento que essa pessoa tem sobre si mesma, eu indico profissionais mais adequados para isso. Até porque nós temos, por exemplo, muitos psicólogos que fazem um trabalho muito mais efetivo, né? Então, o trabalho Sim. com a comunicação, eu gosto sempre de dizer... Existe um teórico que fala o seguinte: a linguagem é a representação do pensamento. Então, ele me ajuda, né? Quando eu penso em algo, a comunicação me ajuda a estruturar o pensamento. Mas, às vezes, eu tenho algo muito caótico, algum sentimento que está muito resguardado. Então, talvez a investigação vá além da mera comunicação. Mas é muito comum que, durante as consultorias, eu encontre as pessoas e comece a... Mas por que aqui é uma frase que é muito recorrente? Então, tem uma técnica que eu utilizo muito, que é assim: existe alguma frase que você fala muito para si mesmo? Ou para si mesma? E uma que é muito recorrente, tá? Eu não sou capaz. Ainda ontem eu estava com uma turma. Nossa. E uma das frases que aconteceu foi essa. Uma pessoa levantou a mão e falou: a frase que é muito recorrente é eu não sou capaz. E não é isolado isso. E aquela frase que muitas vezes quem tá escutando agora, talvez a gente não reconheça isso para os outros. Mas quando a gente senta com a gente mesmo para conversar, é aquele momento assim, sabe quando alguém convida a gente para fazer um projeto mais ousado e a gente pensa, mas será que eu dou conta? Sim. Né? Será que eu dou conta mesmo? Então, não importa qual é o estilo de frase que você utiliza, mas geralmente essa contestação da nossa própria capacidade vem. Então, a gente precisa perceber de onde vem isso. Então, às vezes vem de uma infância, ou porque você foi extremamente exigido, alguém tinha uma alta expectativa em relação uma alta cobrança ou uma baixíssima cobrança. A pessoa não acreditava e não confiava nada naquela criança. Sim. Então, como isso demanda uma investigação profissional, eu sugiro sempre, né? Procurem um profissional adequado para isso. Mas a gente já consegue perceber alguns sintomas. Sim. Também é muito comum, né? Porque como eu trabalho com diagnóstico para o líder ver o seu próprio perfil de liderança, é algo que eu percebo assim. Lá nos primeiros encontros, isso a gente não consegue avançar tanto. Certo. Mas a gente começa a conversar a respeito daquilo e vai trazendo para a consciência do líder essa questão. Porque muitas vezes a gente tem algo que está ali... tá escondido, tá embaixo do tapete. Mas, de repente, ao fazer a consultoria, isso vem. Então, eu sempre costumo dizer que trabalhar com comunicação é para a vida. Eu me graduei em letras, eu fiz uma especialização, mestrado, doutorado, dou aula todas as semanas de comunicação, tenho mais de 7.000 horas como professora, fiz a conta outro dia, fiquei impactada com esse número. Mas eu estudo muito comunicação. E treino. Porque nós sempre teremos coisas para aprender relacionado à nossa comunicação e o nosso time também. Então, muitas vezes a gente quer um time pronto, né? Também tudo acontece, ali. Né? Eu queria já preparado, já nas suas habilidades, tudo ali no lugar certo. Mas não é assim, não é, Estela? A gente não vai ter tudo perfeito e vai precisar aprimorar esse time para chegar nessa harmonia, nesse clima e tudo isso que você faz aí no seu trabalho. Então, como é para essa empreendedora? Então, de fato, aí ela quer esse time pronto, mas como é o real? O que você vê? Então, o real é a questão da contratação, que já é bastante difícil. Uhum. Né? Eu costumo olhar muito para as grandes empresas, como é que elas já fazem, sabe? E é bem isso que eu oriento também. Como é que os grandes já fazem? Para que o pequeno cresça. A gente tem que mirar lá. Show. Então, hoje as grandes empresas, elas têm uma dinâmica de contratação que não é o setor específico de recursos humanos, ou o departamento, né, de pessoal, o departamento de pessoas que faz a contratação. É uma banca composta pelo futuro líder daquela pessoa. Então, uma empresa que tem vários líderes de setores, eles fazem o que no momento de contratação? Aquele líder está presente entre as pessoas que vão fazer a seleção. Porque, afinal de contas, é para o time dele que será contratado. Então, uma coisa que é muito importante, mesmo que a sua empresa cresça, seja você, empresária ou empreendedora, a responsável por olhar para essa contratação. Perfeito. Uhum. Ela tem que estar de junto, ela tem que estar na frente ali.
Isso. Olhando essa contratação, destinar isso, a depender do porte da empresa, se ela pode estar presencialmente durante o processo, é ótimo. E existe uma regra de ouro também, que muitos empresários falam, que é demore para contratar, né? Contrate lentamente, mas demita rápido. Então, com essa máxima, né? O que isso significa efetivamente? Analise. E aí eu também sempre penso o seguinte: todas as empresas vendem um produto ou um serviço, elas destinam bastante tempo para conhecer qual é o seu cliente, para quem eu quero vender o meu produto e como é que eu vou atrair este público para comprar o meu produto. Isso também é uma estratégia de comunicação. Sim. Essa mesma estratégia de comunicação se aplica para a contratação. Quem é a pessoa que eu quero contratar? Qual é o perfil? E a partir do perfil que eu quero contratar, é onde eu vou encontrar esse perfil. Então, eu sempre penso assim, pode ser que você tenha uma loja, né, de carros. Você tem uma loja de carro. Você não precisa ir a outra loja de carro, ir lá e pegar um vendedor que já está na outra loja de carro, que é totalmente antiético. Mas você pode ir ao supermercado, observar alguém. Durante o atendimento, às vezes a gente está em um restaurante, um garçom vem e nos atende. E a gente começa a observar a habilidade de comunicação. E às vezes aquela pessoa está num trabalho que a rotina é extremamente desconfortável e ele às vezes nem tem o perfil. Ele está sendo subutilizado no seu talento. Eu costumo dizer, às vezes eu vou ao mercado e eu percebo que a pessoa tá ali e ela, de repente, nossa, ela gostaria de estar em outro espaço, né? Ou ela talvez esteja trabalhando... Não estava no lugar certo. Não está no lugar desencaixada. Você percebe um desconforto, alguma coisa ali não tá legal. E às vezes alguém que tá nos ouvindo agora, né? Sim. Às vezes a gente tem um desconforto porque a gente não tá no lugar que nós deveríamos estar. Né? O problema não é a empresa, o problema não sou eu, o problema não é o meu líder, mas às vezes o conjunto de habilidades e competências que eu tenho não são adequadas para aquele espaço. Então a gente pode avaliar se dentro da própria empresa, primeiro eu sempre penso, dentro da própria empresa onde eu estou, será que eu posso ser melhor utilizado, né? Será que eu posso trabalhar melhor? Porque eu já tô naquela empresa, eu já sei como funcionam as dinâmicas, né? Então a primeira coisa que eu falo, inclusive, para os meus alunos é, lá na empresa onde você já trabalha, existe algum outro setor que você possa ser mais colaborativo? E o que você precisa para chegar até lá? Porque às vezes também tem isso, né? Eu gosto de falar tanto com o líder quanto com o time. E eu penso assim, às vezes quem tá na condição de ser liderado, né? Tá ocupando um lugar, ele almeja crescer na empresa. A maioria das pessoas almeja ou crescer na empresa ou ter a sua própria empresa, mas sempre mira algo, né? Que seja uma superação daquela condição do momento. E aí eu sempre penso, mire naquela pessoa que já está no lugar que você quer alcançar. E o que ela fez para chegar lá? E é aquela ideia do admirar, né? Olhar para admirar a pessoa não é colocar defeito naquela pessoa, é olhar para ver a trajetória bonita que ela construiu. Né? Então, eu acho que essa admiração por quem já chegou, também é importante a gente desenvolver como pessoa, né? Total, é algo assim que a gente sempre fala aqui também para nossa audiência, é você entender aonde você quer ir, como você trouxe, ter essa direção, ter essa clareza, saber as pessoas a qual você quer chegar, então aquela pessoa que você admira já é um lugar que muitas vezes você quer estar, você está ali se preparando, você também está nesse caminho para se tornar. Então, entender essa trajetória e o que é necessário, não é, Estela? Para chegar lá, o que vai ser preciso desenvolver, habilidades, rotina, mentalidade. Então, é um conjunto de questões para você viver. Mas é necessário ter essa intencionalidade, porque senão não te move. Se você não visualiza, se você também não vê em alguém, ou você não tem claro para onde você está indo, você vai sem entender muito bem, você não vai ter direção. Então é muito importante essa clareza, essa visualização, para você de fato realizar aquilo, concretizar aquilo. Então hoje você encontra mais pessoas que estão desconectadas, estão sem entender muito bem como é para você dentro das empresas, dentro desse time. Elas estão no lugar mais no seu eixo, no seu melhor, ou elas estão como se precisasse ter um reajuste com elas mesmas, ou de sentido, de propósito? Como é que elas se encontram na maioria das vezes? Enquanto tu estava falando de a gente olhar, eu lembrei de uma frase da Luísa Trajano. Então eu vou recuperar aqui um pouquinho a frase dela, que ela diz o seguinte: a vida profissional é como uma escada.
mas nós não podemos pular nenhum degrau. Excelente. Lindo, né? É Então, lindo, a trajetória profissional é uma escada e nós não podemos pular nenhum degrau. Quem falou isso foi a Luísa Trajano. E eu acredito que, já que estávamos falando de pessoas inspiradoras pra gente olhar, né? Eu acredito que é muito bom a gente ter, dentro das nossas lideranças femininas brasileiras, mulheres que nós possamos também olhar. Então, eu falo sobre isso porque eu acho que, às vezes, nos falta um pouquinho também de olhar para o Brasil que dá certo, sabe? Sim. Para o mundo que dá certo. Então, já que a tua pergunta foi sobre inspiração, eu vejo que existe um certo desalento mesmo. Muitas pessoas estão desalentadas, desesperançosas, olhando para as notícias de todo dia como uma única possibilidade de experiência de vida. Sim, verdade. E aí eu acredito que o ideal seria assim, se nós pudéssemos mudar essa lógica, né? Mas não adianta, né? Eu costumo até comentar quando eu tenho a oportunidade de fazer consultoria ou treinamento, ou as minhas aulas, eu digo o seguinte, gente, infelizmente, a gente precisa entender que a gente vive num jogo em que tanto as redes sociais, quanto a mídia tradicional, o que mais entrega e o que mais é consumido são notícias ruins e são notícias sensacionalistas. Sim. E tanto uma coisa quanto a outra não nos ajuda a ser excelentes profissionais, né? Então, o que a gente pode fazer como isso? De posse dessa informação, de posse desse conhecimento, nós podemos ter as nossas próprias estratégias. Então, eu costumo dizer assim, o primeiro cuidado que eu tenho com a minha própria comunicação é a escuta. Sim. O que eu estou escutando? Eu até uso uma metáfora, sabe, Tayana? Show. A metáfora que eu utilizo é a metáfora da alimentação. Eu costumo dizer o seguinte, existe aquela frase, né, que diz, você é o que você come? Sei. E aí a gente pode pensar a mesma coisa, você é o que você consome em escuta. relação às palavras. Sim. Total. Quais são as referências? Aí eu lembrei aqui, ó, gente, que a gente trouxe pra cá. Então, olha aí, o filhote. Tá aqui, ó. É o livro O Poder das Conexões Femininas. Aliás, o livro que me trouxe aqui a Salvador. Sim, que nos conectou. Que nos conectou, não é, Tayana? É, com certeza, projeto lindo. Eu tive a honra de estar no momento que foi a prévia dele, que né, tinha muito também das coautoras presentes, conheci também presencialmente algumas delas, e foi fantástico, já fiquei, né, super curiosa para entender, conhecer mais a fundo cada uma. Hoje a gente recebeu desse livro aqui a Luciane Cipetti. Ela é sensacional, né? Fala de conexão, fala de olhar genuíno, que eu amei. E também a Sirlene, que também é do mesmo livro. Sim. Então, assim, fantástica. E, assim, conhecer os trabalhos de vocês, assim, eu tô impactada de tudo que tá acontecendo. E como é que para você lançar esse livro? Fala um pouquinho. Como é que foi para você a experiência e o convite? Como é que foi esse caminhar? Então, a primeira coisa é a Luciane Sippert, né? Sim. Luciane Sippert é professora, também doutora, ela é da área da linguística, eu da área da literatura. Nos encontramos em um evento e por lá estabelecemos uma conexão. Ela realmente é a pessoa das conexões. E aí é que também existe um outro ponto muito importante, que é ir a eventos e também... eu falei disso essa semana nas minhas redes, inclusive. Sim. Ir aos lugares, encontrar as pessoas que estão muito alinhadas com aquilo que você intencionalmente quer para sua carreira. Então, por isso que é muito bom ter uma intencionalidade de projeto. Há 2 anos, há 3 anos mais ou menos, eu tentei me aprofundar mais na questão das palestras, Sim. observei como é que esse meu conhecimento acadêmico poderia retornar para pensar mais o corporativo, e aí eu estudei, desenvolvi a minha própria metodologia, e aí o que acontece? Encontro Luciane Sippert, e uns 2 meses depois ela diz, Stella, venha participar de um projeto de livro comigo. Olha, que legal. Eu pensei, o que eu vou levar para este livro? Um livro destinado para um público feminino, só escrito por autoras. E aí eu lembrei de algo que foi muito importante na minha vida e tem tudo a ver com escuta. Sim. Que foi o quanto estar em ambientes, e eu digo ambientes plurais, ao longo da minha infância e juventude, me trouxe a carreira que eu almejava quando eu era muito jovem.
Porque muito jovem eu já pensei assim, eu quero estudar bastante para ter uma qualidade de vida como professora. Sim. E aí, quando eu casei, vou dar o crédito pro meu marido, né? Pros meus maridos. Vou dar um crédito pro meu marido. Deixa eu dar o crédito aqui. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a minha graduação, o meu marido um dia falou assim pra mim, Stella, eu vou falar bem a verdade, eu te vejo dando aula na universidade. Olha, já lá, quando você estava ainda graduando. Graduando, primeiro semestre da faculdade. Eu chegava em casa muito empolgada, falando das aulas, e o que o meu marido falou, Stella, eu já te vejo dando aula na faculdade. E aí veio pra mim a ideia, né? Olha, a importância da escuta e estar ao lado de pessoas que tragam para nós essas mensagens. Porque às vezes nós temos um talento e... Não enxerga. E a gente não enxerga, mas Tá alguém que tá ali. Tá escondido em nós, a gente mesmo não reconhece, por mais que muitas vezes alguém ali sempre bata naquela tecla. Então tem isso também. Tem. Então E você não via Eu não via. ainda. Eu tava fazendo uma carreira tradicional, assim, né? Eu pensei, nossa, eu vou demorar muito se um dia eu chegar lá, mas não era algo que eu visualizava como possibilidade. Então eu lembro que meu marido chegou e falou, Stella, primeiro semestre de faculdade, eu já te vejo dando aula na universidade. Eu lembro exatamente onde eu estava quando ele falou isso, tá? No portão da casa da minha sogra. E aí eu pensei, será? Só que ali plantou uma semente. Quando ele falou isso, eu pensei, o que faz um professor para ser um dia professor universitário? E ali eu fui estudar o que era uma carreira acadêmica. E depois que ele me disse essa frase, em 2021 eu terminei meu doutorado. Mas em 2015 eu passei no concurso público e em 2014, na verdade, eu já tinha passado e comecei a dar aula no primeiro semestre de 2014 numa universidade, em 2014. Então, eu estudei numa universidade e depois que eu concluí meu mestrado, eu retornei para a mesma universidade e eu fui professora. Na mesma que você graduou, aí você retornou. Isso mesmo. Que show! Então, eu acho que assim... Como foi essa volta também, esse caminhar? Foi um caminhar bonito. Eu fiquei apenas um ano, porque logo em seguida eu já passei num concurso público. Eu mudei foi por conta mesmo do concurso. Mas é uma instituição que até hoje eu tenho muito carinho. A Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Então, lá eu fiz a minha graduação. Lá eu tive professores muito atuantes e com muita clareza, sabe? De propósito, de assertividade na comunicação e no seu engajamento dos alunos ali. Então, acho que eu sempre tive boas referências de líderes. Sei. Por isso que hoje, quando eu estudo liderança e comunicação, eu carrego comigo todos esses líderes que eu tive ao longo da minha vida. E aí, a primeira delas foi a minha mãe, sabe? De casa, né? De casa. Com certeza. Tem um livro que eu li recentemente, que é o Lidere como uma Mãe. E este livro, é óbvio que eu me lembrei muito da minha mãe, e o método que eu tenho para líderes, que é o método ECOAR, ele vem, na verdade, de uma experiência que eu tive com a minha mãe aos 8 anos de idade. Sim. O E de ecoar, né? O verbo ecoar vem da ideia do eco mesmo, de fazer eco no outro. Sim. E fazer eco no outro é tocar o coração do outro. Então, acho que o líder é esse que toca, que mobiliza o coração do outro. E o método ecoar, ele começa com o E do encorajar. Então, o líder é esse que encoraja. Sim. E a minha mãe, quando eu tinha 8 anos, ela fez ela me surpreendeu, na verdade. Porque eu cheguei na nossa pequena cidade de Sombrio. Eu sou do sul de Santa Catarina, cidade de Sombrio. Nós não tínhamos uma praça com brinquedos ali para as crianças, as praças para as crianças brincarem no final de semana. Então, o que acontecia? As pessoas brincavam com seus primos no final de semana na casa da avó. Sim. Mas nós não tínhamos a possibilidade desse encontro com crianças de outras realidades que não os nossos familiares, sabe? Sim. E eu lembro que um dia lá, deveria ter sido um dia das crianças, fecharam uma rua e deixaram as crianças brincando lá uma tarde inteira, e eu achei aquilo maravilhoso. Porque eram crianças diferentes das crianças da minha escola, diferentes dos meus primos. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, mãe, seria tão bom, né, se nós tivéssemos um lugar, assim, todo final de semana, em que as crianças dos diversos bairros pudessem se encontrar. Legal, você teve a ideia, o insight, vou criar conexões. 8 anos, tá? Só que a minha mãe, ela falou assim, minha filha, tu acha essa ideia interessante? Sim, sabe que você pode levar essa ideia para a Câmara de Vereadores e fazer um projeto de lei?
Eu tinha 8 anos, tá? Como a minha mãe disse, você sabe que você pode, né? Na verdade, lá no Sul a gente fala, tu sabe que tu pode? Tu sabe que tu pode? E aí eu pensei, poxa, se tu sabe que tu pode, o que eu fiz naquela hora? Ah, é óbvio que eu posso. Uhum. E aí eu lembro, assim, que nós tínhamos alguns amigos, a gente sempre teve envolvimento ali muito atuante com trabalho na igreja, na política. Então nós tínhamos pessoas que transitavam na sociedade. E eu lembro que um me ajudou a bater ainda, que era digitar na máquina de datilografia, né? Então ali eu construí o projeto e, de fato, nós apresentamos esse projeto. Ele foi aprovado por unanimidade. A história da rua fechada aconteceu. E isso foi parar num jornal lá quando eu tinha 8 anos. E quando eu estava com 35 anos... Sério, fez o projeto? Fiz. Nossa! Fiz, passou, bonito, tava lá, né, feliz. Eu esqueci dessa história, porque imagina, né, eu fui viver a minha vida, cresci, e não lembrava mais disso. E um belo dia, acho que foi ano de 2012, se eu não... 2012 não, perdão, 2022, acho que foi 2022. Eu recebo uma ligação. E aí a pessoa que falou, oi, tudo bem? Eu sou aqui do jornal da tua cidade e nós estamos fazendo uma edição comemorativa de 25 anos do jornal e entre todas as participações na Câmara de Vereadores, uma chamou a nossa atenção. Uma menina de 8 anos que criou um projeto de lei. Então, olha só, né? Anos depois... Foi vasculhar o que tinha lá atrás. E chegou esse recurso. Aí, o que acontece? Eu não tinha esse método Ecoar ainda. Sim. Mas tudo isso surgiu após ter essa lembrança, né? Que lá atrás, quando eu cheguei, podia ter sido apenas uma ideia. A minha mãe poderia ter apenas deixado passar, mas ela falou, tu sabe que tu pode? Né? Ou você sabe que você pode? Então, eu sempre penso o seguinte, esse encorajar é o primeiro grande pilar da liderança. O líder tem que ser capaz de encorajar o outro. Perfeito, muito bom, porque muitas vezes, como você também abriu a fala falando, muitas vezes a pessoa pensa que não pode, que não consegue, que vai falhar. Então, a pessoa já tem em si vários questionamentos. E se você duvida, ou se sua mãe falasse, não, imagina, ou jogasse um balde de água fria ali, você iria simplesmente achar que você não pode, quando você quisesse fazer algo, que aquilo não é possível de concretizar. Isso mesmo. Então, você já viu por outro lado. E talvez quando seu esposo falasse que você não iria ser uma professora universitária, você não iria lá pesquisar. Talvez você engavetasse a ideia, achando que não poderia. Isso mesmo, isso mesmo. Então, e aí, a questão do capítulo do livro, né? Sim. Que tem tudo a ver com essa questão dessas pessoas que foram capazes de falar isso para criança, depois para jovem, né? Sim. Aqui neste livro eu falo sobre escolhas intencionais e estratégicas para uma carreira de sucesso. E eu situo esse capítulo muito dentro do nosso contexto que a gente vive hoje, porque a gente vive a era do excesso de informação. E educar a nossa escuta para que ela seja intencional, ou seja, o que eu quero captar daquilo que eu escuto todos os dias. Porque nós escutamos, assistimos, lemos rapidamente, né? Aqui no feed, né? Rapidamente. Hoje em dia, sim. Todos os dias. Mas, de fato, o que a gente precisa acolher e qual vai ser o critério? Eu sempre digo, quando a gente tem um objetivo, o objetivo traz a clareza necessária para a gente saber o que nós queremos de fato ouvir e de quem nós queremos ouvir. Porque muitas vezes nós estamos nos permitindo a influência de pessoas que não necessariamente ajudam os nossos projetos rodarem, né? Então, primeiro eu preciso ter um projeto, porque nenhum vento ajuda o barco que não sabe para qual direção quer ir, né? Isso. Então, esse é um ditado muito importante. Então, primeiro eu tenho que ter um foco, um objetivo, uma intencionalidade. E a partir daí, então, eu penso quem eu vou ouvir e aquilo que de fato vai impactar no meu resultado. Então, a comunicação é muito sobre escuta. Muito sobre escuta. Você dentro do conteúdo, dos seus pilares, você tem essa parte aprofundada de a pessoa entender como pode ser um bom ouvinte, um escutador aguçado. Tem isso? Sim. A minha tese de doutorado, ela trabalhou especificamente o lugar de escuta do outro. E aí, onde eu associo a minha pesquisa com o meu treinamento? Lá no doutorado, eu estudei e construí uma tese a respeito da escuta do outro.
E, recentemente, o relatório do futuro do trabalho indica que para 50% dos empregadores consultados, entre as 7 primeiras habilidades está lá, escutativa e empatia. Sim, perfeito. É o que precisa ser visto e muitas vezes a pessoa não está parando para escutar o outro. E é por isso a maioria dos problemas, inclusive aí na equipe, em todo, né? No clima organizacional, tudo isso é impactado, falta de escuta. Isso. E sabe uma questão que eu também acho muito importante? Existe um escritor que é o Passadori. Há muitos anos eu tenho um livro antiquíssimo dele. E esse livro, ele traz o conceito de empatia. E aí eu geralmente pergunto para as pessoas, né? O que você entende que seja empatia? Sim. E a maioria das pessoas responde: empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. E sim, o Passadori não vai dizer que é outra coisa, mas eu gosto muito do conceito de empatia do Passadori, que ele diz o seguinte: empatia é eu, né? Sou eu. Então, o que ele fala sobre empatia, né? Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro que é diferente de mim. Sim. Porque quando eu me coloco visão. No lugar do outro que pensa da mesma forma que eu penso, ou que tem a mesma experiência que eu tenho, vou colocar aqui um exemplo. Eu sou mãe. Então, muito facilmente, eu consigo me colocar no lugar de outra mãe. Por quê? Porque nós temos uma identificação. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, que tem uma semelhança comigo, para o Passadori isso não é empatia, isso é simpatia. Então, por exemplo, eu sou professora ou eu sou treinadora, então quando alguém passa por um constrangimento, eu consigo me solidarizar com alguém que pensa muito parecido comigo. Para o Passadori isso não é empatia, isso é simpatia. Quando esse outro é muito semelhante a mim, é uma simpatia. Sim. Agora, quando o outro ele tem uma realidade muito diferente da minha, eu consigo me deslocar do meu eixo para eu conseguir ocupar esse lugar de escuta, aí sim. Aí eu estou desenvolvendo o quê? Empatia. Então, por que eu acho isso importante? Quando lá no relatório do futuro do trabalho aparece como habilidade, escutativa e empatia, o que esses empregadores estão dizendo para o mercado, estão dizendo para as pessoas? A escutativa é quando eu consigo observar o outro que é o meu interlocutor. Então, vamos colocar isso em prática, né? Por exemplo, eu preciso desenvolver um produto para uma pessoa que... vou pensar aqui numa solução, né? A gente sempre tem que pensar que as pessoas, elas não compram um produto, elas compram uma solução para um problema, né? Sim. Então, eu só consigo desenvolver uma solução, especialmente uma inovação, quando eu consigo, primeiro, ouvir o que o outro tem de problema. Então, muitas vezes, qual é o principal erro de uma empresa? Ela quer vender o produto dela. Aí ela cria várias estratégias de marketing, enfim. E ela até vende. Só que ela venderia muito mais facilmente se, em primeiro lugar, ela fizesse o quê? Ela pensasse na dor do cliente e aí ela criasse uma solução para aquela venda. Ou então, ela tem um produto, mas ela precisa dizer, ok, eu desenvolvo isso, quem quer comprar isso? E como essa pessoa para quem eu quero vender vai entender que isso é importante para ela. Então, eu preciso desenvolver um nível de consciência, porque muitas vezes a pessoa tem um problema, mas ela não sabe que ela tem. Então, essa ideia de escuta ativa e empatia voltada ao mercado de trabalho é muito centrada no quê? Na habilidade que este profissional vai ter de conseguir se deslocar dos seus próprios eixos, dos seus próprios interesses, para entender o interesse, o desejo e a dor, o sonho do outro. Então, é nessa perspectiva que a empatia e a escutativa entram, e aí é justamente a grande contribuição que eu tenho hoje e que eu faço também nos meus treinamentos e nas minhas consultorias. Porque eu fui estudar muito a fundo isso no doutorado, e aí eu acredito que esse, para mim, seja o grande encontro do que eu consegui desenvolver, que é pensar nessa escuta e pensar tanto do ponto de vista da pessoa, do líder, sim, do time e do mercado. O que isso é necessário para quem precisa de uma solução. Mas todas as pontas ali, você pensar no líder, no time e no beneficiário ali desse que vai estar pegando e adquirindo esse produto ou serviço. Então, você olha para essa comunicação fluindo entre todas essas pontas. Isso. Aí, o que aconteceu, né? Eu mesma fui exercer a minha escuta.
e fui exercer a minha empatia. Sim. E o que eu percebi ao longo desses 10 anos em que eu trabalho com os cursos técnicos e superiores, eu escuto o que acontece com aquele trabalhador que está lá na indústria. No meu caso, eu predominantemente está na indústria, né? E o que eu percebi? Alunos extremamente talentosos, que muitas vezes se sentem pouco reconhecidos nos seus talentos. Por um lado, eu escutava isso deles. Aí eu comecei a fazer pesquisa e entender isso, como é que tá lá na indústria. E lá na indústria eu entendi que os líderes, os gestores, estavam muito entristecidos porque não tinham colaboradores suficientemente comprometidos. Olha. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Onde é que tá a falha de comunicação? Porque se eu tenho um colaborador que não se sente reconhecido e eu tenho um líder que não percebe no seu colaborador o desejo de crescer, existe algum ruído aí nessa comunicação e que eu chamo de alguma lacuna em que aqui e aqui tá faltando alguma coisa. E eu pensei, qual é a solução que eu posso criar? E daí surgiu o treinamento Bastidores Espetaculares. Uhum. O treinamento Bastidores Espetaculares, ele foi criado especialmente como um desejo mesmo, de entender que nós temos muitas pessoas talentosas que operam ali naquilo que são os bastidores da empresa. E muitas vezes as empresas, elas investem muito na sua comunicação para o público externo. Então elas têm um palco muito bonito, um palco muito maravilhoso, entregam excelentes soluções. Mas muitas vezes ali o que acontece atrás do palco está em ruínas. Gera sofrimento para o colaborador, gera sofrimento para o líder, gera baixa lucratividade para a empresa, falta de produtividade, excesso de trabalho, sobrecarga para alguns. E o que nós podemos fazer no treinamento Bastidores Espetaculares? Em primeiro lugar, conversar com esse gestor, com este líder, com esta empresária. Quando a gente pensa em empresas pequenas e médias, esta empreendedora que cresceu, esse empreendedor que cresceu, que está vendo o seu time crescer. Então, quando a gente pensa no treinamento, primeiro a gente vai conversar com este gestor ou com os líderes gestores ali para fazer um reconhecimento de cultura. Quais são os valores? Qual é a missão? Quais são os comportamentos esperados dentro da empresa? Então, a gente faz um reconhecimento de cultura, alinha primeiro com esses gestores esse reconhecimento. Depois que isso está muito bem fixado e planejado, a gente percebe quais são as expectativas que vocês têm com quem trabalha com vocês. E a partir disso, eu costumo dizer que o Bastidores Espetaculares, ele é um treinamento collab. Porque sou eu na condição de especialista da comunicação e eles na condição de especialistas das empresas deles. Exato. Porque ninguém fala melhor da empresa do que o próprio dono, do que os líderes que estão ali há mais tempo. Entender essa essência do dono, né? Essa essência do negócio que está no dono. Que está ali, exatamente. Tem que se sondar e mergulhar fundo para você ter essa cabeça de internalizar essa comunicação para depois voltar para o time. Para voltar pro... E no treinamento Bastidores Espetaculares, qual é o grande ganho que eu vejo? O dono da empresa, a empresária, ela é uma palestrante no treinamento também. Sim. Então, eu preparo ali aquele líder para uma palestra. E isso é muito bom. Porque aí, quando chega lá, isso também traz para o dono da empresa a autoridade que é dele também. Porque muitas vezes, no cotidiano da empresa, o que acontece? O líder, a depender do perfil dele, às vezes é uma figura mais filiativa, ou é uma figura mais visionária. Então, muitas vezes, ele tem um perfil de liderança de muita proximidade com a equipe. E às vezes isso perde-se também ali algum tipo de uma convivência em que ele possa, muitas vezes, cobrar o time de uma maneira tranquila, para ele e para o time. Quando eu falo de uma maneira tranquila, é de uma maneira natural. É natural que o gestor cobre. É natural que, em algum momento, eu precise, né, enquanto colaborador, que alguém venha e cobre uma demanda. E as pessoas precisam entender isso como algo profissional. Não é uma ofensa. É uma cobrança natural. Assim como os fornecedores cobram, fazem a cobrança do valor que a gente precisa pagar como empresa, assim como quem é investidor cobra resultado, assim como o cliente cobra qualidade no serviço, internamente existem as cobranças. E a gente precisa naturalizar isso. Excelente, porque tem gente que tem dificuldade. Quando você cobra, não gosta ou não quer ser, como se fosse um incômodo e que você não deva, né, ter aquela cobrança. E aí o que acontece? A gente tem que pensar exatamente nisso. Como é que está essa comunicação da cobrança?
Às vezes, esta pessoa que trabalha na equipe, este liderado ali, né? Que dentro da organização acaba com um entendimento equivocado do que seja essa cobrança e da sua eficácia, da sua necessidade. E às vezes é o líder que também não ajustou muito bem a comunicação. Então eu sempre costumo dizer, quando alguém se sente cobrado demais, ou quando o líder, e eu tenho enfrentado mais esse problema, tá? Muitas vezes o líder, ele não se sente encorajado a cobrar, ele tá com medo de cobrar muito. Eu vejo que existe o quê? Um desentendimento das expectativas. O que se espera de um líder e o que se espera de alguém que presta serviço, né? Ou que tá naquela equipe daquele líder. Então, quando a gente vai para a imersão, então é o segundo passo. O primeiro passo é a conversa com gestores, com os líderes. Geralmente eu faço isso de maneira online para favorecer também a questão do tempo, né, de cada um, e também porque nem todas as pessoas moram na cidade de Jaraguá do Sul, então eu também faço atendimento para outras cidades. E aí, o que acontece? Sim. Quando a gente termina essa parte do reconhecimento, a gente vai para imersão. Que aí sim é um momento presencial, com o time, no momento em que este líder vai fazer a sua palestra também, esse gestor vai falar sobre a cultura da empresa. E para mim é o movimento, tá? Quem vai falar da cultura não sou eu. Quem vai falar da cultura vai ser o gestor, vai ser o proprietário, vai ser a proprietária, porque, mais uma vez, né? Ninguém vai falar melhor da cultura do que quem criou aquele movimento, ou quem está presidindo aquela empresa, ou quem está liderando naquele momento aquele grupo. Então, esse é um ponto. E aí depois a gente faz a terceira etapa do treinamento Bastidores Espetaculares, que é o acompanhamento. Um acompanhamento justamente para observar, porque eu também acredito que as coisas, elas se dão de maneira o quê? Processual. A gente vai a um treinamento... Ver que você tem esse lado bem de projeto, de processo bem definido. Isso mesmo. Sim. Então, esse, pra mim, assim, eu tenho muita alegria de falar dos Bastidores Espetaculares, porque eu falo que ele é um treinamento, mas ele também é um método. Porque ele tem tempos, ele tem etapas, ele tem resultados esperados em cada uma das partes. Então, pra mim, hoje, inclusive é aquilo que eu hoje quero que as pessoas conheçam e que comprem para os seus times, sabe? Eu tenho palestra também, eu tenho a consultoria, mas eu vejo dentro dos Bastidores Espetaculares a grande oportunidade para uma empresa conseguir ter mais produtividade, ter mais lucratividade, ter pessoas usando a comunicação de uma maneira otimizada. Sim. Porque sabe o que acontece? Ciente. É ciente, né? Que consiga ter de todas as pontas ali um resultado e a performance do time, do negócio, de modo geral. E o Bastidores Espetaculares, né? Ele abrange o líder, é isso? O time. E você entra na parte de vendas, negócio, no sentido também, algo assim, ou não? Vai depender da estratégia e do momento da empresa. Por exemplo, houve uma empresa em que, quando eu fui procurada pela gestora, qual era o momento da empresa? Então, eu vou conversar primeiro com o líder para entender o momento, e às vezes eu proponho alguma solução, outras vezes o líder já intui qual é a solução que ele quer. Sim. Mas eu lembro que uma gestora, qual era a questão dela? A questão dela é que ela era o rosto da marca. Já ela construiu uma empresa e ela se tornou o rosto da marca. Mas ela precisava que as suas representantes da marca também tivessem presença digital. Porque ela estava muito cansada já. Estava com uma caminhada já de muitas horas, produzindo conteúdo, né? Então, o que aconteceu? Quando eu a escutei, eu disse o seguinte: então aquelas pessoas que vendem o teu produto hoje, elas não são tuas vendedoras. Elas são embaixadoras da tua marca. Perfeito. E aí a gente mudou. Então, foi organizado uma convenção da marca. Então, a partir da convenção, a gente levou o treinamento dos Bastidores Espetaculares para essa convenção. E o que aconteceu com essas vendedoras? Foi um rito de passagem para elas. Elas entraram no treinamento como vendedoras e lá elas foram surpreendidas e saíram de lá como embaixadoras da marca. Uau. E todo esse processo só foi possível por quê? Porque, em primeiro lugar, eu escutei a líder, a dona daquela empresa, a pessoa que construiu cada um daqueles produtos, e que tem muito amor e muita presença digital. E que nós sabemos hoje, né, eu acredito que também se deva a isso, o fato de as mulheres estarem cada vez mais ocupando espaços estratégicos nos mercados. Sim. Porque as mulheres, elas têm uma tendência de uma presença digital muito estratégica.
E aí, por que isso também é interessante para os bastidores espetaculares? Porque o que eu percebo hoje dessa gestora, dessa líder, muitas delas já têm uma presença digital, mas existem alguns conflitos. Ela pensa, será que agora eu posto muito da minha vida social? Como é que eu me posiciono de uma maneira mais estratégica? Então, o que eu faço na consultoria, às vezes a pessoa tem só 2 pessoas no time, ela ainda não vai levar o treinamento bastidores espetaculares, mas ela precisa ali de ajustes muito finos na comunicação. Aí eu tenho a consultoria. E justamente o que eu faço durante a minha consultoria? Eu vou pensar na gestão da comunicação daquela profissional, daquela empresária, e eu faço justamente esse alinhamento. Qual é a intencionalidade dela? Qual é o tipo de comunicação que ela quer passar para ou o seu fornecedor, ou passar também para os seus clientes. E a gente faz um alinhamento, aí é uma consultoria mais rápida também, mas que traz muito resultado. Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que vai trabalhar com educação socioemocional, não posso falar muito do projeto, tem algumas questões de confiabilidade e também de descrição, né, nesse processo, mas existe um produto que vai ser lançado que eu olhei para ela e falei assim, poxa, mas eu tô te acompanhando aqui no Instagram, eu vi o amor com que tu falas sobre tal processo aqui, mas por que você tá destinando energia para este outro ponto aqui? Aí ela falou, mas é porque isso aqui talvez não seja muito comercial, eu acho que não vende muito. Daí eu falei, de fato, ele não tem a mesma escala no sentido de quantidade de pessoas que compram, porém, este pilar que tu estás falando aqui, ninguém tá falando agora. Então eu fiz uma varredura, assim, na internet, pesquisei muita coisa, eu uso... Algo novo ela tá trazendo. Ela tá trazendo algo novo. Eu pensei, ao invés de falar o que todo mundo tá falando... Foca no que é diferente. Aqui, e ela agora, eu tava no aeroporto, ela me mandou um áudio falando sobre ela fechou o primeiro negócio acerca disso. Então eu tô muito feliz, porque a gente vê, né, nessas consultorias como pequenos ajustes na comunicação. Total diferença. E aquilo, né? Em algum momento alguém olhou pra mim e disse, né? O meu marido falou, eu vejo você sendo professora universitária. Olha. Então agora é a minha vez também. Às vezes eu olho alguém e falo assim, aqui, tem uma palestrante. Aqui, tem uma treinadora de um time. Aqui tem uma líder. Então eu acho que tá sendo um movimento também de retorno, sabe? Eu vejo que pessoas acreditaram e investiram em mim. E hoje eu também posso olhar para outras pessoas, para outros times e retribuir isso, olhando para essas empresas também. Que lindo, é uma missão então. É uma missão, é um propósito, algo que você quer realmente aí transbordar e fazer isso acontecer mais e mais empresas, pessoas e transformar aí pouco a pouco, não é, Estela? Gerando aí esse movimento. Então, que lindo te ouvir. Se você pudesse resumir, assim, o que você falaria, assim, para uma empreendedora ou empresária que está nos escutando, em uma frase, assim, o que essa empresária ou empreendedora ela vai perder se negligenciar esse pilar aí da comunicação eficaz, esse olhar para o time, esse olhar da gestão, da cultura. Como é que você, assim, falaria para ela? E esse percalço que ela está vivendo hoje, por exemplo, uma que está aí tentando fazer esse time rodar, essa contratação, esse olhar de perfil, onde é que coloca cada um. Então, ela está com 1000 questões a se pensar. E se ela não olhar para isso, o que ela perde, o que ela vai deixar aí de ganhar? Então, comenta olhando para essa câmera aqui, para aquela empresária que está em cima do muro, ela está tentando até ajustar, mas ela não sabe nem para onde ela vai. O que você pode já ajudar na vida dela hoje? A comunicação é um instrumento poderoso demais para ser descuidado. Eu quero sempre trazer essa frase, porque às vezes, na nossa vida, a gente tem talento, a gente tem os recursos materiais, a gente tem pessoas ao nosso lado, mas falta um pequeno ajuste, um ajuste muito fino lá na comunicação. E a comunicação, em primeiro lugar, é aquela que eu faço comigo mesma, aquela que eu faço com as pessoas que estão no meu entorno, os meus familiares, o meu marido, a minha filha, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, aquelas pessoas que podem nos apoiar e ser suporte durante o momento em que a gente quer destinar energia para um projeto. Depois, o nosso time. Então, o que eu quero fazer de convite para vocês é: façam
ajustes na comunicação e escolham as pessoas para acompanharem vocês nessa caminhada. Porque, embora hoje eu fale para vocês que é um ajuste muito fino, às vezes a gente tá com algum ponto cego. Então, eu sou Estela Ramos e eu queria ficar à disposição também para que vocês me procurem ali nas redes sociais, para que a gente continue conversando sobre comunicação e cultura organizacional, sobre estratégias de comunicação, para que aquele sonho, aquele objetivo ou aquele crescimento que você sabe que a sua empresa precisa e merece, que você também possa conquistar a partir disso. Comunicação, ela não precisa ser desgastante, ela não precisa tomar muito tempo, mas a gente precisa ter intencionalidade. É a intenção que vai trazer para você o resultado que você tanto precisa e que você merece. Uau, que virada de chave aí com a sua fala final. Eu acredito que muitas delas já estão aí entendendo que elas precisam olhar para isso, que elas deixar isso de lado, deixar para depois, isso só vai virar uma bola de neve, só vai crescer, não é, Estela, esse desconforto, essa dificuldade, cada vez mais a empresa vai tender ali a exigir mais dela e a comunicação, essa falta de comunicação vai a cada vez mais fazer com que ela não avance. Então, ela vai estagnar, ela vai paralisar e vai ser muito mais doloroso caminhar sem essa gestão, sem olhar para esses pilares. Fantástico o seu trabalho, só começou, acredito que a gente tem muito a agregar uma com a outra, a trocar e fazer essa conexão aí para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas também, viu? Então, parabéns, continue em frente, seguindo a missão e transformando, levando isso para mais pessoas, mais empresas possam despertar para esse olhar, para essa escuta e entender o valor que tem esse negócio, o time conectado, que os bastidores, como é? Espetaculares. Então, conheçam mais o trabalho da Estela, vou deixar aqui embaixo, inclusive, os contatos, o @, do Instagram dela, para que você possa conhecer e aprofundar mais e mais. Então, a gente fica por aqui, aquele gostinho de quero mais, continua aí compartilhando, entendendo esse movimento, compartilha esse podcast para mais pessoas entender também que é necessário olhar para esse pilar da comunicação assertiva. E muito obrigada, Estela, por te receber, foi uma honra. Muito obrigada. Seguimos juntas, amanhã estamos lá no Sim. Poder das Conexões. Então, amanhã tem mais, amanhã estou lá no evento Poder das Conexões, que a Estela vai estar lá no lançamento do livro, inclusive, O Poder das Conexões Femininas. Então, estamos aqui encerrando. Gratidão por você, ouvinte, por você que se encontra aí até o momento escutando, que entendeu todos esses pilares e que vai aplicar isso em sua vida. Tayana Souza agradece e não esqueça, esteja conectados.